primeiro episódio do Logística para Colorir, eu falei sobre indicadores de desempenho. Mas como o assunto é bastante complexo, muita coisa ficou de lado e vale a pena a gente voltar ao assunto para detalhar um pouco mais o que são esses indicadores de desempenho e como implantá-los. Quero combinar uma coisa com vocês. Como esse assunto é longo, eu vou tratar aqui nesse vídeo das métricas, das características dos dados que vão compor os seus indicadores de desempenho. E nos próximos vídeos eu vou falar sobre 5 áreas de concentração, 5 áreas mais críticas de centro de distribuição e quais indicadores utilizar em cada uma delas, combinado? Bom, naquele episódio eu falei sobre a necessidade de que a primeira coisa a ser feita fosse definir as tarefas que deveriam ser medidas. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que tem algumas atividades que não merecem ser feitas de verdade, né? Agora, aquelas que devem ser feitas, aquelas que precisam ser feitas, elas merecem ser feitas com a maior eficiência e com o menor uso de recursos. Você concorda? Então nós estamos falando do quê? Estamos falando de definir metas. Pois é, os indicadores críticos de desempenho devem estar alinhados às metas que foram definidas pela estratégia da sua empresa. E para que eles tenham sucesso, eles devem usar as métricas adequadas. Então veja bem, métricas e metas devem andar sempre juntos. Só que tem um detalhe, uma coisa é definir métrica, outra é estabelecer meta, que é uma coisa muito diferente. É aí que entra o tal benchmarking. Você deve fazer na sua empresa como as empresas líderes do mercado fazem. Comparam os seus melhores de sua classe e definem as metas, as suas próprias metas, a partir do resultado dessas comparações. Então não ficam só estabelecendo metas internas, beleza? Vamos então dar uma revisada no conceito de métrica. A métrica é uma unidade padrão que estima a eficiência, o desempenho, o desenvolvimento, o avanço, a qualidade, seja de um processo, seja de um plano, de um produto ou de um serviço, em um determinado campo, claro, e frente a uma meta estabelecida. De um modo objetivo, então, a métrica indica o sucesso de um dado objeto de medição. Por outro lado, as métricas são importantes para mostrar as pedras no caminho, aqueles obstáculos que impedem que a gente obtenha bons resultados. Agora, em um centro de distribuição, aliás, em qualquer operação logística, nós precisamos tomar decisões muito rápidas e a toda hora. Todo o tempo nós estamos tomando decisão. E muitas vezes, eu diria que na maioria das vezes, as decisões que nós tomamos não podem ficar à mercê de serem comparadas com resultados que chegarão para a gente em relatórios periódicos distantes. Sempre que possível, então, veja a oportunidade de você fazer medições em tempo real para que você possa monitorar o resultado das suas decisões o mais rapidamente possível. Então, para orientar o desenvolvimento das métricas adequadas, vamos dar uma olhadinha nas características dos dados que vão servir de base para a composição dos seus indicadores de desempenho. Vamos lá? Olha, estabilidade e acuracidade. Dito de outro modo, eles precisam apresentar uma faixa de variação estreita, ter pouca ou nenhuma variação aleatória, é difícil, uma pouca variação aleatória, e menos ainda variações inexplicáveis. Você precisa poder explicar quais são esses dados espúrios, esses dados que aparecem sem fazer parte do padrão. Os dados precisam ter compreensão universal. O que significa isso? Que eles devem ser consistentes, ter uma única interpretação, de modo que o pessoal envolvido saiba a qualquer tempo de que modo as suas ações influenciam as métricas que estão sendo utilizadas. Um outro ponto importante é a confiabilidade. Eles devem ser elaborados de um modo que eles não possam ser manipulados ou que os resultados não possam ser interpretados de um outro modo, que eles não possam ser distorcidos. Eles também devem ser capazes de fornecer informações detalhadas, de modo que você seja capaz de analisar as causas raízes de tudo que estiver sendo medido. E devem também direcionar para as causas e efeitos de modo que você possa analisar isso de uma forma metódica. E por último, eles devem ser acessíveis, eles devem ser facilmente acessíveis às pessoas que estão envolvidas no processo e que vão tomar decisão sobre o assunto. Eles devem estar disponíveis em relatórios assertivos, claros, sintéticos, fáceis de interpretar.
Então, como eu falei, para continuar nossa conversa, nos próximos episódios eu vou falar sobre as 5 áreas críticas em que nós devemos ter indicadores de desempenho poderosos, que são nível de serviço, entrega no prazo, ciclo do pedido, acuracidade do pedido, danos e avaria. Aí nós temos também custos e produtividade, com tudo que está envolvido nisso, gerenciamento de ativos, segurança, operação, segurança patrimonial, segurança pessoal e desenvolvimento de pessoal e moral da tropa. São áreas que nós, de fato, precisamos ter medidores confiáveis, precisamos ter indicadores confiáveis. E para dar o devido crédito, essas 5 áreas elas foram definidas em um relatório que foi publicado em 2015 pelo grupo de Supply Chain da University of Tennessee e que aborda uma série de outras coisas legais sobre gerenciamento de centros de distribuição. Cara, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu joinha, indique para os seus amigos, divulgue, compartilhe. Se é a sua primeira vez por aqui, não deixe de assinar o canal e para ser notificado, clique no sininho. E na próxima semana nós vamos falar sobre níveis de serviço. Cara, você não vai querer perder, vai. Então eu aguardo você. Beleza? Próxima semana, juntos para falar mais sobre KPIs. Obrigado pela tua atenção. Um abraço.